Imagine duas feras forjadas por milhões de anos de evolução, duas linhas do tempo, dois predadores implacáveis, e um único confronto impossível. De um lado, o Utahraptor ostromaizorum, o maior e mais letal entre os dromeossaurídeos. Não era só um dinossauro com garras, era praticamente uma lâmina viva. Com dentes serrilhados, garras curvas do tamanho de uma faca de açougueiro e um corpo feito para correr e ser letal, o Utahraptor foi o ápice da engenharia natural do início do Cretáceo. Um predador tão assustador que parecia ter saído direto de um pesadelo. Do outro lado, Smilodon populator, o lendário tigre-dente de sabre da América do Sul. Mas chamá-lo de tigre é quase uma injustiça. Ele era mais grosso, mais denso, mais bruto. Ombros elevados, patas maiores que as de um urso, e presas tão longas que mais pareciam adagas saindo do crânio. O Smilodon não caçava, ele executava. Capaz de derrubar presas gigantes com pura força e estratégia, ele reinou como um dos maiores mamíferos predadores que já existiu. Eles viveram em eras completamente diferentes. O Utahraptor, há cerca de 125 milhões de anos. O Smilodon, há menos de 20 mil anos. Um foi extinto por mudanças climáticas e falta de presas. O outro, por impacto e caos global. Mas se o tempo não fosse um obstáculo, quem sairia vivo desse embate? Dinossauro ou mamífero? Garra ou presa? Bem-vindo a um duelo impossível, mas cientificamente plausível. E antes da luta começar, já deixa seu like, se inscreve no canal e se prepara. A ciência vai brigar. Começando pelas características físicas, o Utahraptor ostromaizorum era, sem dúvida, uma anomalia entre os dromeossaurídeos. Com cerca de 5 a 7 metros de comprimento e altura na casa de 1,7 metro, esse predador se destacava pelo porte robusto, um verdadeiro colosso entre seus parentes. Pesando entre 400 e 700 quilos, o Utahraptor não era apenas grande. Ele era construído como uma muralha ambulante. Essa estrutura física lhe permitia ocupar o topo da cadeia alimentar do início do Cretáceo, agindo com a ferocidade de um caçador solo e a eficiência de uma emboscada cirúrgica. Já o Smilodon populator, que viveu cerca de 100 milhões de anos depois, na América do Sul do Pleistoceno, tinha proporções diferentes, mas igualmente imponentes. 1,20 m de altura no ombro, 2,10 m de comprimento e até 436 quilos. Isso sem contar os exemplares ainda maiores. Mais robusto que seu parente norte-americano, o Smilodon fatalis, o populator possuía um crânio mais estreito, membros anteriores monstruosamente fortes e uma anatomia pensada para o confronto físico direto. Se o Utahraptor era uma lâmina afiada em movimento, o Smilodon era um ariete vivo. Em termos de velocidade, os dois não competiam com guepardos, mas surpreendiam dentro de seus limites evolutivos. O Utahraptor, embora musculoso e pesado, era incrivelmente ágil para seu porte. Estimativas apontam que ele poderia atingir cerca de 35 km por hora em curtas distâncias, o suficiente para pegar uma presa de surpresa. Isso se deve à proporção entre o fêmur e a tíbia, que indica uma adaptação não para maratonas, mas para arrancadas explosivas. Sua cauda rígida funcionava como leme, auxiliando em curvas fechadas. Já o Smilodon populator, por sua vez, provavelmente atingia velocidades entre 40 e 50 km por hora em emboscadas curtas. Sua construção lembrava a de um jaguar moderno, mas com o dobro da potência. Com centro de gravidade baixo, membros curtos e uma musculatura de peito sobre-humana, ele era ideal para avançar repentinamente sobre presas grandes escondido na vegetação densa, sem dar tempo de reação. Agora, em termos de armamento natural, o embate se intensifica. O Utahraptor carregava uma combinação letal: dentes serrilhados de até 5 centímetros e a icônica garra em forma de foice no segundo dedo do pé, com mais de 18 centímetros de comprimento.
Essa garra funcionava como uma adaga curva, ideal para cortes profundos em regiões vulneráveis, como pescoço e barriga. A mordida do Utahraptor é mais difícil de estimar com precisão, mas estudos baseados em dromeossaurídeos menores sugerem algo entre 2.000 a 6.000 newtons, embora alguns apontem até 9.000. Seja como for, o verdadeiro diferencial desse predador não era a mordida, mas o uso coordenado das garras e força muscular nos membros posteriores, transformando chutes e saltos em golpes devastadores. Já o Smilodon tinha uma abordagem diferente. Sua mordida era mais fraca, cerca de 1.000 newtons, mas isso não o tornava menos letal. Seus caninos em forma de sabre podiam alcançar 28 centímetros, e sua estratégia de caça envolvia pressionar e imobilizar a presa antes de aplicar o golpe fatal no pescoço ou abdômen, uma técnica mais próxima de um estrangulamento do que de um simples ataque. Mas o verdadeiro trunfo do Smilodon estava em seus membros anteriores. Seus ombros e antebraços eram tão desenvolvidos que superavam em 20% o tamanho das maiores espécies de felinos atuais. Suas garras, grandes e retráteis, se assemelhavam às de um urso pardo em proporção, e sua musculatura peitoral era projetada para segurar, derrubar e imobilizar. Ao contrário de muitos predadores que dependem dos dentes para matar, o Smilodon usava o corpo inteiro. Uma verdadeira máquina de finalização em emboscadas de curta duração. Era um estilo de caça baseado na força bruta, técnica e anatomia combinadas. E mesmo que seus dentes não tivessem a mesma penetração de uma mordida de leão, sua precisão ao aplicá-los era brutalmente eficaz. Agora, com ambos armados até os ossos, literalmente, a grande pergunta é: quem teria mais vantagem não apenas na força, mas na percepção e inteligência? Quando olhamos para o cérebro dos dinossauros, a maioria deles não ganha pontos por inteligência. Mas o Utahraptor era diferente. De acordo com o paleontólogo Dr. David Button, os dromeossaurídeos, a família dos famosos raptores, apresentavam cérebros relativamente grandes em comparação com outros répteis da época. E se essa tendência continuava no Utahraptor, especialmente considerando seu tamanho avantajado, ele pode ter sido um dos membros mais inteligentes do grupo. Há também a velha especulação: será que caçavam em bando? Se sim, isso exigiria coordenação, comunicação e certo nível de raciocínio estratégico. Mas sejamos realistas. A ideia de caçadas organizadas como a dos lobos pode ser um exagero. É mais plausível imaginar um comportamento caótico, semelhante ao de crocodilos ou dragões de Komodo, onde vários predadores se juntam em volta de uma presa e atacam sem planejamento, motivados apenas pela oportunidade. Mesmo assim, o Utahraptor não caçava no escuro. Seus bulbos olfativos eram desenvolvidos, indicando um olfato apurado, e seus olhos voltados para a frente sugerem uma visão binocular semelhante à de aves de rapina modernas, falcões, águias, corujas. Isso significa que ele enxergava em profundidade, detectava movimentos à distância e provavelmente caçava com precisão. Em contrapartida, o Smilodon tem um trunfo poderoso: descendência direta com os felinos modernos. Isso nos permite extrapolar com mais segurança seu nível de inteligência e comportamento. Como os grandes felinos de hoje, ele provavelmente tinha boa capacidade de resolver problemas, ótima percepção espacial e, em alguns contextos, até uma certa sociabilidade. Há indícios de que ele poderia caçar em grupo ou, no mínimo, tolerar a presença de outros da mesma espécie quando valia a pena. O início do confronto não seria uma explosão de violência, mas sim um duelo psicológico. Ambos predadores viveram em ecossistemas hostis, onde agir sem pensar era caminho certo para a morte. Eles se estudariam à distância, atentos aos mínimos sinais. O Utahraptor, maior e mais alongado, manteria uma postura defensiva, pronto para usar o alcance de seus membros como vantagem. O Smilodon, mais compacto e musculoso, buscaria a aproximação,
tentando encurtar a distância e usar o peso do próprio corpo para derrubar o rival. Quando a tensão finalmente se transformasse em ação, o Smilodon avançaria com precisão felina, ombros baixos, olhos fixos, tentando agarrar e derrubar. Mas o Utahraptor responderia de imediato. Um salto lateral, desvio calculado e num movimento fluido, atacaria com suas garras recurvadas, capazes de causar lacerações profundas. Mesmo ferido, o Smilodon não se renderia. Sua resistência e poder de reação o tornavam um oponente perigoso, capaz de infligir danos sérios em segundos. Mas o Raptor, evoluído para enfrentar dinossauros armados como o Gastonia, resistiria aos golpes e contra-atacaria com estratégia. O Smilodon tentaria se libertar, mas os membros longos e garras afiadas do Raptor serviriam como um alicate biológico. A cada nova tentativa, mais sangue seria derramado, até que a força do felino começasse a falhar. Um golpe preciso com a garra em forma de foice na região abdominal poderia comprometer órgãos vitais e encerrar a batalha. Nesse cenário, o Utahraptor leva a melhor na maioria das simulações. Sua combinação de alcance, inteligência tátil e armas naturais o tornava um lutador completo, preparado para o caos de confrontos contra presas blindadas e predadores rivais. No entanto, isso não significa que o Smilodon seria uma presa fácil. Em situações específicas, como terrenos mais fechados, emboscadas ou com uma diferença menor de tamanho, o tigre dente de sabre poderia virar o jogo. Afinal, ele era um especialista em matar de perto, com precisão letal. E é isso que torna esse embate tão fascinante. A imprevisibilidade de dois monstros evolutivos jogados num cenário impossível, onde apenas um pode sair andando. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e deixe seu like. E comente sobre quais combates podemos trazer aqui. Até a próxima!